Mais uma vez eu quero convocar, né? Ou seja, convidar a todos os jovens de todas as idades para participar, né? Sempre das nossas palestras, né? Que é muito importante. Cada jovem tem que ter fé, tem que ter pensamento positivo, não pode ser desanimado, mas pelo contrário, né? Ter fé, ter coragem e ir à luta, né? Tem que lutar com fé e coragem, tem que aprender, tem que estudar, né? O aprendizado é muito importante. As pessoas precisam aprender aquilo que é bom, né? Para que a gente não seja uma pessoa ignorante, né? Pessoas ignorantes é pessoas que não conhecem, não têm conhecimento em alguma área, então se chama ignorante. Mas a pessoa que sabe, que conhece, não é ignorante, né? Por quê? Porque ele é conhecedor. A gente vê, né, quantas pessoas, né, que sofrem no dia a dia, né, e que muitas vezes tem um desequilíbrio familiar, desequilíbrio físico, ou seja, um desequilíbrio no estilo de vida, né? Porque muitas vezes a pessoa não tem conhecimento, né? Tem muita gente que ele quer uma qualidade de vida, mas ele não sabe como administrar, né? Como agir. E as pessoas precisam ter uma ação inteligente, né? Na vida diária, né? Por exemplo, se uma pessoa ele ganha X e ele gasta 2x, por exemplo, em dinheiro, e ele começa a comprar coisa que não precisa, né? Tudo que ele vê, né? Ele quer viver um estilo de vida que as pessoas de classe média ou de classe rica podem viver. Mas ele, a classe dele, é a classe pobre, por exemplo, não tem como viver o estilo de vida da classe média ou da classe pobre, não tem. Ou seja, a classe pobre, ele pode ter um equilíbrio econômico, financeiro, né? Mas ele não pode alcançar o topo e dizer eu tenho que viver o estilo de vida de rico. Gastar mais do que ganha, né? Comprar aquilo que não precisa. É o que sobrecarrega as pessoas, né? Então, o jovem, ele tem um benefício, por exemplo, ele tem uma pensão para estudar, por exemplo, e ele começa a comprar coisas que não precisa ou gastar mais do que ganha, então ele vai ficar devendo, né? O problema das pessoas hoje é que as pessoas não têm equilíbrio. A gente vê pessoas, né, famílias que muitas vezes, em vez de ter um cachorro só, um animal de estimação, ele tem 5, 6, 10. E tudo isso daí custa uma manutenção, né?
Por exemplo, a pessoa tem um carro, ele tem que manter aquele carro, ele tem que cuidar, ele tem que trocar óleo, né? Ele tem que lavar o seu carro. Então tudo isso custa um valor, né? Um valor X, né? Para manter o carro. Assim também, né? Uma família, se ela não é bem organizada, né? Então começa a gastar sem ter um equilíbrio nos movimentos financeiros, então aquela família vai ficar devendo, né? Então tem que ter um equilíbrio, né? Para que não sobrecarregue aquela família. Então a pessoa que o estilo de vida dele, o salário dele, o ganho dele, dá para cuidar da família e também ter um animal de estimação. Ele não pode ter mais, porque o estilo de vida dele, o que ele ganha, não dá para ter 5 animais, 10 animais de estimação, né? Então ele pega e começa a ter animais de estimação sem calcular a sua renda. O que vai acontecer? Porque os animais também custa a manutenção, os animais têm que tratar dos animais, tem que comprar ração. Se é passarinho, né, que passarinho que é legalizado, então tem que ser cuidado, tem que comprar ração, tem que ter uma manutenção, né, daqueles passarinhos ou, né, de cachorros de estimação, por exemplo. Mas se a pessoa não tem controle, vai dar problema para ele, vai sobrecarregar a vida dele. Então, as pessoas têm que fazer o seu cálculo e analisar se pode ter um animal de estimação e se aquilo lá vai sobrecarregar, né, a sua vida, na sua família, no seu estilo de vida, vai prejudicar. Então, se a pessoa não tem condição de ter um animal de estimação, então é melhor que ele não tenha, né? Por exemplo, ele quer adotar um animal, um cachorro, um gato, um passarinho que é legalizado. Se ele não tem condição, então é melhor que ele pense bem, porque tudo isso tem que ter o gasto. Ele tem que manter um cachorro de estimação, ele tem que muitas vezes vacinar o cachorro, né? Ou qualquer animal de estimação, ele tem que manter, né? E também muitas vezes ele tem que levar aquele animal no veterinário e muitas vezes não é de graça, né? Não é de graça. Depende o que acontece com o seu animal de estimação, ele vai ter um gasto muito grande dependendo do que acontece, né? Ele tem que pagar o veterinário. Então tem que calcular certinhos e decidir, né? Para que não sobrecarregue, né? E o jovem que tem, né, intenção de ter um animal de estimação, ele tem que pensar 3 vezes, né? Se certo e se não vai dar problema, né? Então, as dívidas sobrecarregam as pessoas e as pessoas muitas vezes ele compra coisa que não deve, né? E ele muitas vezes quer ter 10 cachorros, sendo que não tem condição de ter aqueles 10 cachorros, 10 animais de estimação, né? Assim como criança também, as crianças, pessoas de família que tem criança, ele tem que saber ser responsável, ele não pode abandonar as crianças nas ruas, né? Assim como o cachorro, né?
Tem muita gente que ele tem um animal de estimação, né? E, por exemplo, aquele animal, ele tem uma cria, né, de vários animais. O que que acontece? Ele pega, sorta aqueles cachorros, né, aqueles filhotes de cachorro na rua ou na frente da casa das pessoas. Isso não é legal. Não é legal. As pessoas têm que pensar duas, três vezes para não ficar prejudicando, né, o seu vizinho, a sua rua, né, a sua casa, né? Porque se pegar um animal de estimação, tem que cuidar, né? Tem muita gente que pega um animal de estimação, depois ele sorta na frente da casa dos outros, né? Depois ele pega, leva aquele animal, né, dentro do seu carro e vai num lugar, passa em uma cidade e sorta o animal na rua e vai embora, abandona o seu animal. Então as pessoas têm que pensar duas vezes para não cometer, né, algo que seja errado, né, para não cometer erros, né. É melhor não pegar um animal de estimação ou um passarinho que é legalizado, porque as pessoas, depois que pegou, ele tem que ser responsável, né? E tem que cuidar também da sua família. Então, tem coisa que não precisa comprar. Se a pessoa tem um salário para manter sua família, não gaste mais do que ganha. Porque quando as pessoas gastam mais do que ganha, ele vai ficar devendo, né? Vai prejudicar, né? E nem viver fazendo empréstimo, viver atrasando o cartão, por exemplo, o cartão de crédito, se começar a ficar devendo, vai subir e vai virar uma bola de neve, né? Então tem que tomar cuidado. Quem tem cartão de crédito tem que usar para aquilo que é necessário, principalmente a alimentação, principalmente aquilo que é necessário, e nunca ficar devendo do cartão de crédito, mas procurar equilibrar para que não transforme numa bola de neve, né? Depois aí não consegue mais pagar o cartão de crédito devido aos juros altos, né? Tem muitos juros altos, né? Então as pessoas têm que ter entendimento, né? E as pessoas que viajam, né, têm que fazer uma memorização na hora de viajar, na hora de abrir uma empresa, tem que memorizar, tem que programar, tem que fazer pesquisa, né? Ao abrir um negócio, ao abrir uma loja, né? Um comércio, tem que pesquisar quais os produtos que as pessoas mais procuram, o que as pessoas mais necessitam, o que as pessoas interessam mais. Porque não adianta abrir uma loja, não adianta, por exemplo, um vendedor vender uma coisa ultrapassada. Tem que ver o que as pessoas mais procuram, o que as pessoas mais precisam para comprar, para o seu dia a dia, né? Então, as lojas, os comércios, tem que haver pesquisa e tem que haver uma pesquisa inteligente para saber o que as pessoas mais compram, o que as pessoas mais precisam, né? Que isso daí vai resultar, né, no sucesso de um vendedor, de um lojista, né, de um comerciante, né? O comerciante, né? O lojista, o vendedor, né? Ele tem que estar a par de tudo, né? E
é um prazer a gente falar com todas as pessoas, né? Não esqueça de compartilhar o link embaixo, né? Que a gente deixa o link abaixo, né? Após a gravação no YouTube, um link para as pessoas que querem estudar, né? Querem estudar, querem fazer, por exemplo, algum curso importante, né? Porque todos os cursos são importantes, né? Então as pessoas têm que procurar estudar, aprender, né? Conhecer, né? Nas áreas. Não adianta as pessoas querer trabalhar em alguma área e não ter conhecimento. É necessário conhecimento, né? Em todas as áreas, né? E as pessoas que viajar devem fazer a sua programação certinho, né? Para viajar de ônibus, para viajar de avião, né? Tem que programar tudo certinho, né? E tem que reeducar a sua mente, por exemplo, para que não seja esquecido alguma coisa, né? Porque tem muita gente que ele é esquecido, né? Quantas gente que tem a mente esquecida, né? Esquece celular, no ônibus, né? No banco do ônibus, esquece celular dentro do avião, né? Esquece bolsa, esquece dinheiro. Então, não é bom, né? Pessoas que esquecem documentos, né? Não pode esquecer nada, né? E as pessoas que dirigem têm que dirigir com atenção, né? Dirigir com atenção, olhando para os quatro lados, né, do carro, né? Dirigir para ele e dirigir para os outros, né? Olhar para trás, para frente, aonde vai estacionar, né? Se não quer ter uma multa, procurar andar, né, na velocidade certa, né? E estacionar em lugar certo, porque se estacionar em lugar errado, é o que dá problema, né? Porque as multas também prejudicam, né, os cidadãos de bem, né? Se as pessoas não têm cuidado, ele paga multas e multas e outros problemas que pode acarretar, né? Problemas sérios aonde for, né? Nas rodovias, nas cidades, né? As pessoas precisam também, quem anda muito de carro, quem viaja muito, tem que comprar um GPS, né? Um GPS de carro, um GPS para quem faz entrega, né? Faz frete, como os caminhoneiros, pessoas que trabalham entregando, né? Fazendo frete, por exemplo. Então tem que ter um GPS próprio, né? Que seja um GPS que as pessoas enxergam bem ali no carro particular, no seu caminhão de entrega, né? E assim as pessoas podem fazer a sua entrega com mais tranquilidade, né? Porque o GPS ele vai ajudar bastante, né? As pessoas que fazem entrega, ou até mesmo o carro particular, né? E tendo um GPS vai ajudar bastante. E procurar mentalizar, né? Fazer, né, uma oração ao Criador e procurar memorizar tudo para não ter esquecimentos, né? Que nem o caso de esquecer crianças dentro de carro, né? Em tempos de clima quente, em tempo de calor, né? Já aconteceu isso, né? De esquecer criança dentro do carro, né? E o carro, bem dizer, ele fica quente, né? O tempo do calor, né? O sol muito quente. Esquece as crianças dentro do carro fechado, né?
uma pessoa dentro do carro e fecha o carro e vai embora e esquece. Pode dar problema, né? Pode causar até morte, né? Tem criança que através do calor ele morre sufocado, né? Porque não pode esquecer nada. Você desceu do carro, está dirigindo. Não pode esquecer criança dentro do carro, com o carro tudo fechado, vitrô tudo fechado, não pode. Tem que analisar bem quando desce do carro, tem que estacionar certinho para não dar problema e assim por diante, né? Tem que ter o devido cuidado, até mesmo nas viagens, né? Viagem turística tem que ter cuidado para fazer o turismo, né? Ir, por exemplo, em rios, tem que tomar cuidado, né? Para não ter problema de afogamento, né? Quantos jovens que morrem afogados, né? Até crianças, né? Principalmente as beiradas dos mares, precisa tomar cuidado, né? Porque as águas, ela pode se agitar, né? E pode dar problema e afogamentos de pessoas. Então as pessoas têm que saber nadar, né? Tem que saber nadar e também tem que saber aonde ir nas praias, né? E tomar cuidado, né? Com praias, né? Que tem problema, pode ter problemas, né? Então é melhor ir numa piscina do que ir numa praia que nunca foi ali. E todos os lugares tem que tomar cuidado, subir em altura, tomar cuidado para não escorregar, né? Para não acontecer acidente. É o que o Evangelho de Jesus, né? Jesus Cristo disse: vigiai e orai. Orai e vigiai, né? Quer dizer, vigiar é como um soldado, né? Que ele está ali vigiando, está em pé, de plantão ali, então ele está olhando para todo lado, né? Quer dizer, está em vigilância, né? Vigiai e orai, né? Tem que vigiar, observar o que está acontecendo ao seu redor, né? Ser simples como uma pomba e prudente como uma serpente, né? Observar, né? Vigiar, né? E cuidar das crianças, né? Geralmente nas viagens as pessoas têm que ter cuidado com a família, com os filhos, né? Nunca ficar longe, né? Nas viagens turísticas tem que ser cauteloso, né? Mas eu quero falar um pouco sobre os nutrientes, né? Que as pessoas precisam no dia a dia, tem vários nutrientes, né? E o que precisa para a saúde, que é muito importante, né, na saúde, né? As estratégias que eu vou falar, né, sobre a saúde, que as pessoas têm que ter os requisitos importantes de uma alimentação saudável, né? Para que tenham uma saúde estável, né? Uma saúde boa, né? Pensamento positivo, fé, perseverança naquilo que é bom, né? Não ser precipitado, né? Não ter ansiedade em excesso, né? Eu já tenho falado em vídeos aí, né, sobre a ansiedade, né? Ser uma pessoa impaciente. A paciência tem que fazer parte das pessoas. Porque uma pessoa impaciente, se tiver na fila, por exemplo, de um banco, ele ser impaciente, ele vai querer se explodir, querer causar problema, intriga. E até com o guarda lá do banco, né?
ou com as pessoas e começa a ofender as pessoas. E isso não pode. É que nem, por exemplo, está dirigindo no trânsito, se as pessoas for impaciente, por exemplo, alguém bateu, né, atrás do seu carro, então o que ele tem que fazer é parar o carro. Se bateu o carro, ele não deve parar o carro e começar a discutir, né, ofender, né, fazer um xingamento contra aquela pessoa porque bateu o carro, bateu o carro dele no carro da pessoa que está dirigindo e começar a discutir. Isso daí é problema, né? Causa intriga, né? Causa agressão. Mas pelo contrário, se a pessoa houve um acidente, alguém bateu no carro dela, ela tem que ligar, né, para as autoridades competentes, né, e parar o carro e não discutir. Porque a discussão em trânsito não leva a nada, não leva a nada. Não podemos viver estressados e impacientes. Temos que, sim, entrar em acordo, né? Se apenas houve um risco, bateu, houve algum probleminha, pode resolver o problema, talvez até sem chamar, né, as pessoas da autoridades competentes do trânsito, né? Às vezes nem precisa, né? Mas não discutir, xingar, que isso daí traz agressão, né? E também nós temos que respeitar, né, tanto o jovem, o homem, a mulher, né? Nunca maltratar, nunca querer dar tapa na cabeça das pessoas, no rosto da pessoa, nunca agredir ninguém, seja o jovem que for, né? Nunca querer agredir mulheres, né? Não só mulheres, nem criança, nem jovem, né? Mas procurar não dar motivo, né? O modo do outro nem é bandeira, não dá bandeira, não dá bandeira, não dá motivo para as pessoas ficar falando, né, da gente, ou de você, né, ou de alguém, né. Temos que andar assim como um cidadão que não seja rebelde, que não se envolve com depredação, né, com agressão, né, com violência, discriminação, nunca discriminar ninguém, né? Porque temos que saber o que nós estamos falando, né? Porque as nossas palavras, elas podem nos absolver e podem nos condenar também, né? As nossas palavras, elas podem nos condenar, então temos que ter cuidado, né? Eu quero falar sobre uma estratégia da saúde, né? A saúde das pessoas, que o fitoterapeuta, o terapeuta, o nutricionista, o médico, o enfermeiro, ele deve optar, né, por essas estratégias importantes, né, para manter a saúde de um paciente, de um cidadão, né, seja a idade que for, seja criança, seja jovem, seja pessoas aposentadas, né? Então tem que haver um tratamento, né? Os requisitos para as pessoas ter saúde: o terapeuta, né? Como eu falei, a área médica. O importante é ter cuidado, por exemplo, cuidar do sistema digestivo. Porque se a pessoa não estiver bem, o seu intestino não funciona, não tem uma boa digestão, essa pessoa não tem saúde, né? Então, tem que ter o cuidado, sim, né? As pessoas têm que ter
o seu sistema digestivo, né, o seu intestino tem que funcionar como um relógio, né? Não um relógio atrasado e não um relógio muito adiantado, né? Tem que ter um funcionamento do sistema digestivo equilibrado, né? Então, é isso que a gente tem que ver. As doenças têm que ser tratado as causas, não é tratar a doença, mas tratar as causas, o problema, a raiz do problema, a raiz das causas que está provocando, por exemplo, uma febre. Por que, que a pessoa tem febre? Porque tem algo que está sendo alterado no seu organismo, né? Por que, que o colesterol está alto? A culpa não é do colesterol. Está acontecendo algo que está sendo alterado por uma deficiência em algum órgão do corpo, né? Algum problema, né? Alguma causa. Então não é a culpa do colesterol. É algum problema que deve ser tratado pela raiz, né? É pela raiz, não é já tratar o colesterol e tentar eliminar o colesterol. Não é assim, tem que tratar o mal pela raiz. Que o problema não é o colesterol, é algo que está sendo alterado no organismo daquela pessoa, né? Então, o sistema digestivo, né? O intestino, ele tem que funcionar como um relógio. Ele não pode atrasar muito, ele não pode adiantar muito, né? Então, o nosso propósito é a melhoria da saúde de todas as pessoas, cuidar do sistema digestivo, né? Se, por exemplo, precisa de uma dieta, é uma dieta inteligente, né? Uma dieta com legumes, frutas, né? Coisas naturais, né? Evitar de abrir muito pacotes, né? De coisas industrializado e comer mais raízes, né? Mais fruta da terra, mais hortaliça da terra, né? Comer mais coisas naturais da mãe terra, né? Isso é importante, que é uma dieta inteligente que as pessoas têm que fazer quando necessário, né? Quando necessário. Primeiro, cuidado, ter o sistema digestivo equilibrado, né? Quando necessário, uma dieta inteligente, né? Que eu tenho falado, né? Exercício aeróbicos moderados, né? As pessoas precisam de exercício. Por exemplo, uma caminhada hoje, 30 minutos de caminhada todo dia. Isso é muito importante para as pessoas, para a saúde das pessoas, né? E ter uma dieta inteligente, não comer coisa que tem muito sódio, né? Não tomar bebida com muito excesso de açúcar, né? Mas ter um equilíbrio em todo isso daí, não comer coisa que tem muita gordura saturada, né? Mas gorduras boas, né? Como o abacate tem gorduras boas, né? O óleo, o azeite de oliva também tem gorduras boas, né? Comer peixe também, comer peixe, óleos de peixe também, tem o ômega 3 também, né? Então a dieta é inteligente, e o exercício tem que fazer caminhada, porque senão as pessoas começam a travar, né? Pessoas que não caminham, que fica diante de um programa de televisão,
assistindo dia inteiro, tomando refrigerante, comendo lanche todo dia, só lanche, ele vai engordar, né? Então, ele vai ficar obeso, né? A obesidade, as pessoas vão engordando, prejudica tudo. Prejudica o pâncreas, prejudica o fígado, prejudica o rim, né? E depende o aumento da obesidade, ele vai dar problema no pâncreas e começa a não produzir insulina, o pâncreas não quer mais funcionar, vai dificultar, né, o funcionamento do pâncreas. Daqui um pouco ele vai ser um diabético, né? Tem muita gente que é diabético ou então pré-diabético, por quê? Porque ele não cuida da sua saúde. Eu já tenho falado aqui em vídeos que não precisa fazer cirurgia para emagrecer. Não. É só ter um tratamento, uma dieta inteligente, que eu tenho falado, e deixar de comer coisas em excesso, muito lanche. A gente não é contra comer lanche. Comer lanche, comer um pão, de vez em quando, mais moderado, né? A gente não é radical, é que nem eu já tenho falado sobre o leite. A gente não é radical. Se a pessoa não tem alergia à lactose, né? Tem alergia, não pode tomar leite, aí é diferente. Mas se as pessoas podem tomar leite, a gente não é radical, né? Então tem que ser moderado, né? Não, a gente não vai ponhar uma censura nas pessoas e dizer que as pessoas não podem comer pão. Não vai fazer isso. Dizer que as pessoas não podem comer um lanche. Não, aqui não trata de censura, mas as pessoas têm que comer as coisas moderadas. A gente precisa de carboidrato, sim. A gente precisa de carboidrato. Mas tem que ser equilibrado, né? Muito excesso de carboidrato vai dar problema. Muito excesso de refrigerante vai dar problema. Muito excesso de coca vai dar problema, né? Então tem que ser as coisas moderadas. Uma dieta inteligente, né? Já está falando uma dieta inteligente porque as pessoas têm que saber, né? Como se alimentar, né? E exercício físico. Pode fazer exercício naquela esteira elétrica, né? Quem tem a esteira elétrica em casa é até melhor, né? Que não precisa sair nas ruas fazendo caminhada sempre. Pode sair na rua, mas precisa ter cuidado, né? Ter cuidado para não causar acidente. As pessoas que fazem caminhada têm que saber aonde está andando, né? Ter cuidado para não causar acidente, né? Atravessar na frente de carro, né? Tudo isso tem que ter cuidado, né? Porque hoje em dia, se a gente for fazer uma caminhada, tem que ser um lugar que seja mesmo para pedestre. Para pedestre, eu estou repetindo. Então precisa tomar cuidado, né? Então o exercício é muito importante, né? Resolver os problemas do cotidiano, aprendendo a programar o que quer mudar, né? Então as pessoas têm que programar aquilo que quer mudar. Não é deixar de comer, não é passar fome, né? Esse negócio de falar assim, não, vou fazer uma dieta, vou ficar sem comer, não. É necessário isso daí? Não é necessário as pessoas passar fome, mas pelo contrário, né? Resolver o problema do cotidiano e programar o que quer mudar, né? Mudar para melhor, por exemplo, tá com peso muito em excesso,
tem que fazer uma dieta balanceada para ter um peso normal. Não é para emagrecer em excesso, né? Não é para deixar de alimentar, nada disso, né? É autoconhecer. As pessoas têm que se conhecer, né? As pessoas têm que conhecer o seu corpo, o seu organismo, tem que conhecer o que está precisando, o que está faltando, por exemplo, no seu organismo. Tem que conhecer, autoconhecer-se e entender, né, que o seu corpo está precisando de uma imunidade boa, que o seu corpo está faltando, né, vitaminas, minerais, né? Então tem que conhecer e procurar ter uma alimentação balanceada, né? Conhecer-se, autoconhecer-se. As pessoas muitas vezes não se tocam e muitas vezes não se conhece, né? Então tem que se conhecer, né? O que está acontecendo com o seu corpo, porque muitas vezes sente dor na coluna, porque muitas vezes sente dor de cabeça, porque muitas vezes tem uma má digestão. Então as pessoas precisam ver, né? Não é se intoxicar com remédio de farmácia, não é se automedicar, né? Não é bem isso, né? Então tem que conhecer, né, o seu organismo, tem que conhecer o que está passando com a sua vida, por que tem dor na coluna, por que tem dificuldade de andar, né? Porque muitas vezes incha as pernas, dá problema de varizes. Então as pessoas têm que procurar uma alimentação que venha beneficiar, né, as melhorias, né, e melhorar o seu estilo de vida, né? Autoconhecer-se, né? E também aprender a livrar-se dos metais tóxicos, né? Então tem que tomar cuidado com isso, né? Metais tóxicos, né? Alimentação também, até alimentação, né? Esses sucos industrializados, precisa tomar cuidado, que tem muitos sucos que tem excesso de metais tóxicos, né? Excesso de alumínio, por exemplo, né? Então, o bom mesmo é comer a fruta ou então tomar sucos de frutas naturais, né? Esse é o melhor, né? Então, aprender a se livrar dos metais tóxicos. Então, tem que tomar cuidado mesmo e ter uma alimentação balanceada, né? Abolir o fumo, as drogas, o excesso de álcool, né, do seu organismo, né? A pessoa que fuma, que usa droga, né, que usa o álcool ele faz mal para todo o organismo, né? Então precisa tomar cuidado, não ingerir bebidas alcoólicas. O problema é que muitas vezes a pessoa fala, não, eu vou só usar um golinho só de bebida alcoólica, mas as pessoas não param ali com aquele pouquinho de bebida alcoólica. O problema dos jovens que ele começa com um pingadinho de bebida alcoólica e daí ele vai aumentando, né? O problema das pessoas, dos jovens, é assim, né? Ele começa com um golinho de bebida alcoólica, tanto cigarro como outro tipo de drogas, e daqui a um pouco ele está dominado, né? Daqui a um pouco as drogas, né, o fumo, o álcool,
domina a sua vida. Então isso que é problema. Então tem que abolir. E outra coisa é detectar e tratar parasitas intestinais, né? Porque muitas pessoas têm parasitas intestinais e reeducar-se para não adquirir novamente esses parasitas, né? Existem parasitas intestinais, né? Mas existe também tratamentos naturais, né? São tratamentos naturais para ajudar a combater, né, esses parasitas, né? Evitar, né, esse tipo de problema, né? Parasitas intestinais, né? Crianças, né? A gente sabe que tempos dos avós, né, os bisavós, tinha muito aquelas crianças que tinha aquele barrigão, né? Tinha uma barriga grande e tinha muitos parasitas, né? Tinha muitos vermes, né? Então aquelas crianças tinham aquelas barrigão grande, né? E solitária, vários tipos de vermes, né? Hoje, graças a Deus que existem tratamentos naturais e até mesmo no SUS, né? Nos hospitais, né? Nos prontos-socorros, né? Já existe tratamentos, né? Que é o tratamento de vermifugar, né? As pessoas têm que saber que se as pessoas, ou jovem ou criança, tem problema de vermes, tem que fazer um tratamento que é vermifugar, né? Assim como os animais, por exemplo, né? A gente vê que quem tem animais de estimação, ele tem que vermifugar o seu animal, para que seus animais também não tenham vermes, né? Assim as crianças também, né? Tem que ter um tratamento, né? Então é isso que nós somos favoráveis, por exemplo, detectar e tratar parasitoses intestinais, né? E reeducar-se para não adquirir novamente esses parasitas, né? Parasitas, né? Porque existe as células boas, ou seja, as bactérias boas do intestino, que são benéficas para a flora intestinal, né? Mas existe as bactérias ruins que devem ser combatido, né? Tem vários tipos de bactéria, tem aquelas bactérias que dá no estômago, que dá problema, né? Então, nosso objetivo, o objetivo de todos é detectar e tratar as parasitas, né? Ou seja, combater os parasitas, os vermes intestinais e se reeducar para que não volte a ter parasita. Tanto no lado veterinário, que é tratar dos animais, dos gados, das ovelhas, né? Assim por diante, né? Que trata dos animais, eles devem tratar e manter um tratamento para que os animais sejam livres dos parasitas, né? Isso é muito importante, né? As cabras, né? As pessoas que têm cabras, as pessoas que têm gados, vacas, né? E outros animais, né? Então, isso é importante tanto na área do mundo animal, né? Esses animais de estimação, como também no mundo humano, né? No mundo das pessoas, né? As pessoas precisam ter um tratamento contra esses parasitas, que muitos ou muitas doenças são causadas por parasitas intestinais, né? E também
nós somos a favor de antioxidante e nutrientes com moderação e equilíbrio. Os antioxidantes, né, estão em vários alimentos, né, e nutrientes que devem ser, né, usados com moderação e equilíbrio, né, com certeza, né, tem que ter equilíbrio, que é importante, né, para o tratamento das pessoas, né. E são 47 nutrientes essenciais, né, que é importante, né, para a saúde das pessoas, né. São muitos, por exemplo, aminoácidos, né, tem a histidina, a leucina, a isoleucina, a valina, a lisina, metionina, a fenilalanina, né, a treonina, a triptofano, né, e o ácido graxos essenciais são, por exemplo, a tianina, que é a B1, a riboflavina, que é a vitamina B2, né? A pindoxina, que é a vitamina B6, ácido fólico, que é a vitamina B9, a cobalamina também, que é a vitamina B12, o ácido patotênico também, a biotina, ácido paraminobenzoato, né? Inositolcolina, ácido ascórbico, que é a vitamina C. Ela é importante, a vitamina C. A retinol, vitamina a calciferol, vitamina D, a alfa-tocoferol, vitamina E, menadiona, vitamina Q, ou vitamina K, né? São as vitaminas K. Os minerais que são importantes, né, para as pessoas o sódio, o potássio, o cálcio, os fósforo, né, o magnésio, o manganês, o ferro, o cobre, o zinco, o selênio, o cromo, o iodo, o enxofre, né, o lítio, o boro, o flúor, o vanádio e o molibdênio, o ácido lipólico, a taurina, né? A bioflavonoides, né? Isso, a quercetina, né? Esperidina. Então são muitos os minerais, né? São muitos os minerais que existe para o tratamento, né, da saúde. É claro que as pessoas não vai ficar também tomando esses minerais sem necessidade, né? Precisa tomar cuidado, que as pessoas tomar, ou seja, achar que deve tomar esses nutrientes, esses minerais, por exemplo, aminoácidos, tomar a reveria, tomar em excesso. Não é assim. Aminoácido não pode ser em excesso, por exemplo. O ácido graxos essenciais, por exemplo, não pode ser em excesso. Vitaminas também em excesso, né? Tudo isso, né, não pode ser em excesso, né? Sais minerais também não pode ser em excesso, né? Tudo tem que ter um equilíbrio, né? Então compartilhe, né, essa palestra com todos, né?
e acesse o link que a gente deixa abaixo, né? Após a gente gravar, é só acessar o link abaixo. Até outra oportunidade, né? Se o criador, né? O criador permitir.